Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 4 ao dia 10 de outubro. Nessa semana a gente vai ter a Lua Nova acontecendo no signo de Libra. Então Sol e Lua que estão juntinhos ali no signo que representa a harmonia, equilíbrio, relacionamentos também. Vai estar acontecendo esse encontro e eu sempre vejo luas novas como portais de abertura, como se essa junção entre os dois astros aí, Sol e Lua, os luminares, né, para a astrologia, indicasse um novo caminho. E esse caminho só vai surgir, só vai ser possível se a gente escolher fazer diferente, se a gente escolher realmente a cada novo ciclo tomar atitudes diferentes, ter intenções em relação à nossa vida daqui para frente. Por isso que eu acho importante se conectar com esses ciclos de maneira consciente. Caso contrário, a nossa vida ela passa a ser uma mera repetição. É como se um dia fosse igual ao outro e um ano fosse igual ao outro e nada muda nunca. E vem aquela sensação de peso, aquela zona de conforto, aquela ideia de que está todo mundo se realizando menos a gente. Só que a gente se esquece de que tudo começa com uma ideia, tudo começa com um sonho, tudo começa com um desejo. E se tem uma fase do ciclo em que é mais favorável para a gente sonhar, para a gente intencionar, para a gente se alinhar com essa energia, essa fase com certeza é a fase da Lua Nova. Então essa semana é muito importante que a gente tenha intenções claras em relação à nossa vida, porque isso vai fazer com que a energia se condense na forma daquilo que a gente deseja. Se a gente fica focando só no que a gente não quer, no que eu não quero na minha vida, no que está dando errado, nas minhas preocupações, é para isso que a gente vai estar dando energia, nisso que a gente vai estar focando. Então é muito importante ter esses momentos do ciclo em que a gente vai perceber, tá, o que eu quero de verdade, o que eu desejo para minha vida e que eu sei que eu mereço viver. Quanto menos a gente olha para fora, quanto menos a gente se compara, mais fácil é a gente focar na nossa vida e vivê-la da melhor forma. Mas se eu pego e fico me comparando e fico percebendo que o outro está fazendo não, até porque eu acesso só um viés do que o outro está fazendo, só o que ele permite que eu saiba, e isso se inclui até para pessoas próximas, porque a gente nunca sabe o que está se passando dentro de cada um. Por mais que ele fale, que ele compartilhe, a gente nunca sabe de verdade o que é estar dentro da gente e assim também dentro do outro. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a energia de Libra, dessa lua nova que vai acontecer no signo de Libra, na previsão de quarta-feira, quando ela vai acontecer. Na segunda-feira, a Lua vai estar em Virgem o dia todo e ela encerra esse ciclo no signo que fala de produtividade, de disciplina, de foco em questões práticas e materiais. Sentir-se útil é muito importante quando a Lua está ali e a gente se realiza muito fazendo coisas que nos fazem nos sentirmos produtivos. Então seria interessante aproveitar esse dia, até por estar dentro da energia da Lua minguante ainda, já finalizando, mas ainda assim pede, mais descanso, um ritmo mais lento. Por isso é interessante focar na resolução de pendências, pegar alguma coisa que está meio ali enrolada, que a gente está procrastinando para fazer, ou que precisa de um ajuste final. A energia está perfeita para isso. Resolução de pendências, fechamentos, fazer coisas práticas, até mesmo burocráticas, mas no sentido de resolver, de fechar, de encerrar. A energia vai estar bem favorável para isso. Como a Lua vai fazer um aspecto positivo com o Urano que está lá em Touro, talvez seja o momento perfeito para a gente mudar a nossa abordagem a respeito de algo, fazer diferente, perceber que se a gente continuar fazendo da mesma forma, os resultados vão ser sempre os mesmos. Mas é importante também não cair na autocobrança, não achar que a gente tem que resolver a nossa vida em um único dia, porque pode ser que nisso a gente se sinta um pouco sobrecarregado, um pouco perdido, um pouco frustrado, como se nada do que a gente fizesse estivesse bom.
Por isso, como a gente vai estar dentro da energia da lua minguante, vai ser importante descansar também. Escolha poucas coisas, coloque poucas coisas na sua lista de afazeres e se lembre de descansar também. Ou você vai fazendo, descansando um pouquinho, equilibrando aí durante o dia, se você puder, ou em algum momento do dia simplesmente desligue, entregue o que você podia ter feito, você fez e você se permite relaxar e descansar. Como essa lua ativa, Mercúrio que está retrógrado em Libra, vai ser importante a gente encontrar o equilíbrio entre a produtividade, o fazer, mas também o descansar e a conexão com o nosso ser. Isso vai estar muito forte, inclusive dentro dessa alunação libriana. O quanto a gente precisa estar o tempo todo voltado para fora, né, para as demandas, para os outros, para preencher, enfim, expectativas internas ou não, né, externas também, e o quanto a gente se permite apenas estar na nossa companhia, apenas ser e se sentir bem com isso. Eu acho que enquanto a gente não está bem com a gente mesmo, com quem a gente é, não importa o que a gente faça, não importa o que aconteça, sempre vai ficar faltando alguma coisinha, que no fundo é a nossa energia aqui dentro mal resolvida. Também é um dia interessante para fechar o ciclo que começou lá no dia 6 de setembro com a lua nova no signo de Virgem. Então é como se a lua voltasse no lugar que ela estava, onde ela encontrou o sol pela última vez, para que a gente perceba o quanto a gente cresceu, amadureceu, o que a gente resolveu, o que de certa forma a gente realizou interna ou externamente. Às vezes nem tudo necessita ser sempre externo de realizações materiais, mas sim o quanto a gente cresceu, o quanto a gente se desenvolveu, que novas visões sobre a vida e sobre mim mesmo eu tive nesse último mês. É bem interessante fazer esse processo de revisão e talvez também fazer um processo de limpeza, usar a energia de Virgem para tomar um banho de ervas, para meditar, para se conectar com a natureza. Tudo isso está muito favorável também. Na terça, a lua entra no signo de Libra, quase 10 da manhã, e passa a quarta e um pouquinho da quinta nesse signo também. Na quarta-feira, ela vai encontrar o sol ali no grau 13 desse signo e a gente vai dar início a um novo ciclo. Mas na terça, principalmente, o dia está cheio de aspectos positivos, então pode ser que seja um dia mais agradável, mais interessante, para a gente buscar mais harmonia, beleza, equilíbrio na nossa vida. Se a gente ficar o tempo todo caçando o problema, a gente sempre vai encontrar problema. Se a gente olhar para as pessoas procurando defeitos, procurando aquilo que não é legal, a gente sempre vai encontrar, até nas pessoas consideradas perfeitas. Então a gente, no fundo, precisa mudar a nossa visão e perceber que a beleza, ela tá dentro da gente, ela é um ponto de vista. Pode perceber como quando você está mais triste, mais desanimado, você olha para as coisas ao redor e nada tem graça, o tudo tende a estar sem cor, a estar mais feio, a realmente não ter nenhuma beleza. Já quando a gente está feliz, quando a gente está bem, quando a gente está apaixonado, né, e a gente percebe muito isso nas nossas relações, então estar apaixonado por alguém faz com que a gente se apaixone pela vida também e que a gente olhe para a vida vendo toda a beleza que ela tem. Então tudo é uma questão de ponto de vista, mas o que eu quero que você perceba é que no fundo tudo espelha a nossa beleza interna. A gente já tem muita beleza aqui dentro, a gente só não consegue acessar e fica buscando fora, e na verdade, como a gente não consegue acessar dentro da gente, tudo fora tem algum defeito, tem algum problema, tem alguma questão que a gente não gosta, porque no fundo a gente está mal resolvido com a gente mesmo. Vai ser muito importante perceber nesse ciclo como a gente tem se relacionado, como tem sido as nossas trocas, porque a gente tende a projetar muitas questões internas nos outros. Se as nossas relações estão desafiadoras, tem muitas questões ali que nos incomodam, é porque no fundo a gente não sabe lidar com a gente mesmo, com as nossas próprias questões. A gente tem muitas repressões internas, a gente no fundo se acha pequeno, se acha vulnerável, inseguro, incapaz, várias crenças que a gente vai guardando e armazenando durante a vida que fazem a gente entrar na defensiva. Então a gente se fecha e a gente cria, né, uma couraça ao nosso redor e vai para as nossas relações cheio de reservas, cheio de comparações que vêm com base na nossa insegurança. Então, como eu me acho pequeno, eu tento ver no outro o que ele tem de errado, porque assim eu me sinto melhor.
tudo isso é um processo inconsciente, claro, ninguém tem consciência disso o tempo todo. Na maioria das vezes, a forma como eu vejo os outros é a forma como eu vejo a mim mesmo, é a forma como eu não admito, eu não percebo, não é consciente, mas eu tendo sim a projetar as questões mal resolvidas, o meu lado sombra, né, que a gente gosta de falar, mas na verdade são os defeitos, são as coisinhas que eu não aceito em mim mesmo, porque a gente no fundo quer ser perfeito, a gente quer ser uma pessoa especial e a gente acha que só assim a gente vai ser amado, vai ser aceito, e essa é uma crença infantil que a gente absorveu lá na infância. Então observa, né, nessa lua nova tem assim a parte prática das intenções de novo ciclo, mas também se dedique um tempinho a observar a sua relação com você mesmo ou com você mesma e perceber o quanto você projeta isso nos outros. Tem um exercício muito legal que fala para a gente escolher 3 pessoas e colocar ali quais são os defeitos dessas pessoas e quais são as qualidades. E aí depois a gente percebe que o que a gente colocou, no fundo a gente também tem, seja os defeitos quanto as qualidades, porque a gente tende a projetar. Então eu só consigo ver no outro o que eu tenho em mim. Não tem como eu ver uma coisa no outro que eu não sei o que é, que eu não tenho esse olhar. É como se fosse um óculos que eu só vejo através daquela lente. Se eu tô vendo num certo grau, não tem como eu ver algo que está fora desse grau, eu não enxergo. Então é mais ou menos essa abordagem que a gente deve começar a ter daqui para frente, porque isso ajuda a gente a melhorar a nossa relação com a gente mesmo. Na quinta, a Lua vai entrar em Escorpião às 11h20 da manhã e vai ativar Marte, que para mim eu considero, né, o regente tradicional de Escorpião, que vai fazer uma conjunção com o Sol em Libra. Então aqui a energia escorpiana, ela traz uma sensibilidade maior, ela traz uma conexão com as nossas emoções, diferente de uma lua em ar, como a que estava em Libra anteriormente, ou em terra, como a lua em Virgem. Então é uma lua que fica num nível mais prático ou mental. Aqui ela mergulha no sentir e ela faz a gente acessar partes nossas que a gente não tem contato o tempo todo. Então se a gente souber aproveitar esse momento e não tiver medo de olhar para isso, a gente pode ter grandes percepções sobre o que bloqueia o nosso crescimento, sobre o que bloqueia as questões que a gente olha em volta e percebe que não anda e percebe que não vai. No fundo são coisas que estão dentro da gente e a gente tem medo de encarar. Então aqui essa lua favorece a gente enfrentar os nossos medos e fazer o que a gente precisa para ir em direção àquilo que a gente deseja, porque a gente está falando da energia de uma lua nova e das intenções que a gente colocou para o novo ciclo. Escorpião é um signo muito obstinado, ele tem muita força, muita garra, muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Só que ativando ali Marte e o Sol em Libra, pode ser que a gente se veja muitas vezes preso no que as pessoas vão achar, ou fazer as coisas só para agradar, muito preocupado com o outro e entrando novamente nesse jogo de espelhos que eu falei bastante nessa semana. Isso vai estar bem forte nesse ciclo libriano, então a gente vai perceber esse padrão se repetindo até que a gente perceba que o que eu vejo no espelho, que é o outro, diz respeito a mim mesmo. E só quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei de cada partezinha minha e eu me aceito e eu me amo apesar disso, é que eu consigo me libertar dessa prisão que o outro representa para mim, daquele incômodo, daquela coisa que parece insuportável na pessoa. É porque eu não suporto isso em mim mesmo. Claro que aqui eu estou generalizando, tá? Mas quanto mais a gente mergulha em autoconhecimento, mais a gente percebe que o outro não existe. Esse outro que eu vejo, ele é uma projeção minha, não tem como. A gente começa a perceber quantas vezes a gente vai trabalhando internamente e a gente muda a nossa visão a respeito das pessoas. A gente perdoa, a gente aceita, a gente se transforma e isso se reflete na nossa vida, não tem como. Então, nesse momento, aí mais para o final da semana,
semana é bem interessante a gente observar como a gente está se sentindo e como o outro tende a refletir isso. E como muitas vezes a gente deixa de fazer muitas coisas importantes pra gente por medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, ou pelo contrário, a gente faz muitas coisas que a gente não queria, que vão contra o que a gente gostaria naquele momento, só para agradar, só para encontrar desse outro algum tipo de reconhecimento, de valorização. Perceba se você não vem fazendo isso e use essa energia de cura escorpiana para romper com isso, para fazer com que as relações elas sejam verdadeiras e não baseadas em moedas de troca emocionais. No sábado, a lua entra em Sagitário, 12h30, e passa o domingo o dia todo ali também. Nesse momento, quando a lua entra no signo de fogo, a gente ganha mais energia para movimentar, para fazer coisas, para sair daquele lugar que muitas vezes uma lua em água nos deixa, um lugar muito emocional, muito no sentir. E aí a lua em fogo vem e fala, é preciso agir, é preciso movimentar, é preciso gastar essa energia e não deixá-la presa ali. Muitas vezes a gente fica patinando nesses sentimentos que a gente nem sempre consegue transmutar em apenas um dia. Então a gente acessa aquela emoção, às vezes a gente consegue se curar, trabalhar, em outras não. Então a lua em fogo vem e tira a gente daquilo para que a gente não fique remoendo o resto da vida. E a lua em Sagitário, ela chama a gente a crescer, a expandir, a buscar coisas novas, a estudar coisas novas, a ter contato com culturas diferentes, com pessoas que pensam de maneira diferente, para que a gente possa questionar as nossas crenças, questionar a maneira como a gente vê a vida, que são as nossas filosofias de vida. Como ela está ativando Júpiter, que vai sair do movimento retrógrado na semana que vem, isso traz para a gente uma necessidade da gente rever de uma vez por todas as nossas crenças que nos impedem de avançar em direção ao futuro que a gente deseja criar. A gente perceber o que a gente precisa fazer de novo, de diferente, de novas ideias, para que a gente possa sair desse lugar em que a gente se encontra, se ele estiver desconfortável. Então, se está tudo bem, ótimo, fique aí, mantenha esse padrão e essa forma de pensar. Mas na maioria das vezes, a nossa alma quer mais, a nossa alma quer desbravar novos horizontes, porque a gente veio para a Terra para viver novas aventuras. A gente não veio para ter uma vida muito quadradinha, muito estabilizada. Isso é uma ilusão que a gente acaba criando e acaba gerando muito sofrimento, porque a nossa alma, ela é aventureira por natureza, e é isso que a gente não percebe. E aí a gente entra nesse conflito interno, entre ficar sempre fazendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa, a famosa segurança, né, que deixa a gente tão numa zona de conforto que a longo prazo fica extremamente difícil de manter, ou a gente buscar inovar, fazer diferente, coisas diferentes, pessoas diferentes. No fundo, a gente tem uma ânsia por isso. Claro que não é o tempo todo, mas durante uma vida é muito mais interessante quando a gente tem vários encontros e várias experiências do que quando a gente fica sempre preso na mesma caixinha. De uma maneira mais prática, essa energia ela pede muito também para a gente definir o que a gente deseja daqui para frente, o que você quer viver até o fim do ano, ou o que você quer para sua vida a partir de agora. Lembra que tudo começa com uma ideia, tudo começa com um pensamento. Então decida pensar algo positivo sobre você, algo que vai fazer você se sentir muito bem quando você estiver vivendo aquilo. Acessar essa linha do tempo, esse pensamento, né, chama de certa forma essa energia para o seu campo. E se não houver nenhuma crença limitando isso, né, essa junção de realidades, com certeza você vai viver isso na sua vida em algum momento. Eu sou a prova viva disso, né, porque hoje eu moro na França, no lugar dos meus sonhos, mas um dia, quando eu tinha uma outra vida, uma outra mentalidade, isso estava muito longe da minha realidade. Mas a primeira coisa que eu fiz foi pensar, eu quero isso. E aí tudo foi se alinhando para isso acontecer. Não foi de uma hora para outra, não foi num passe de mágicas, mas aconteceu, porque principalmente eu queria muito. Então o sonhar, o querer, o desejar, ele move a nossa alma, ele traz uma ânsia de viver que faz as coisas acontecer. Às vezes não na hora que a gente quer, muito menos do jeito que a gente quer, mas eu só queria deixar claro que é possível sim.
Se você quiser aproveitar essa energia da lua nova em Libra, se você quiser um direcionamento, um material específico para você trabalhar essa energia, eu convido você a se inscrever no meu projeto Cocriando com a Lua. Eu vou deixar o link aqui embaixo, o valor é extremamente acessível e vale muito a pena porque tem muito conteúdo. Eu faço um vídeo falando sobre a leitura do mapa dessa lua, eu trago uma meditação específica para a gente se alinhar com essa energia e também um material especial, falando um pouco mais sobre o arquétipo, trazendo algumas reflexões, alguns direcionamentos, tem a lista de intenções, tem uma tiragem de cartas especial para a gente fazer e uma sugestão de ritual. Então é bem legal, bem interessante se você quiser se alinhar com esse relógio cósmico. No sábado, dia 9, a gente vai ter uma live juntos lá dentro do Cocriando e eu vou falar um pouquinho mais sobre os ciclos numerológicos, como que a gente pode entender o nosso processo de acordo com a fase que a gente está vivendo naquele ano, na nossa vida, isso através da numerologia. Então vai ser bem interessante, eu espero de verdade que você possa estar comigo lá. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, completude. E eu acho que ela não poderia ser outra, porque ela está muito alinhada com a energia do arquétipo de Libra. A gente tem uma tendência a achar que falta um pedaço nosso. A maioria das pessoas sente o vazio interno e não sabe nem mesmo o que significa isso. E a gente passa a buscar fora esse preenchimento, nas outras pessoas, nas nossas relações principalmente, através de uma aprovação, de um elogio, de uma sensação de ser amada ou ser reconhecida. Muitas pessoas vivem isso hoje através das redes sociais, esse jogo de espelhos que é a rede social, essas projeções que a gente faz, achando que um número lá em cima diz quem a gente é de verdade. A gente projeta isso no nosso trabalho, nos projetos que a gente tem, enfim, N formas, nas compras, né, no consumismo excessivo. E o que a gente não sabe e a gente ainda não percebeu é que nós já somos completos. E esse vazio, esse buraco que a gente sente é uma desconexão com a nossa essência, é uma desconexão com quem a gente é de verdade. Quanto mais a gente se identifica com a nossa forma física, com o mundo que a gente vê ao nosso redor, mais a gente se desconecta de quem a gente é de verdade. E aí, com as oscilações desse mundo externo e da nossa forma física, das situações da nossa vida, a gente não consegue manter uma estabilidade interna, uma sensação de que apesar de tudo estar acontecendo, mudando o tempo todo ou saindo do meu controle, da minha falsa ilusão de controle, eu tenho um lugar de estabilidade, um lugar onde eu me sinto em paz, um lugar onde eu me sinto bem, acolhida, não importa o que aconteça fora. E essa carta, ela vem lembrar a gente disso, que a gente já é completo, que a gente já é inteiro, que a gente não precisa de nada. A gente pode sim buscar relacionamentos saudáveis, a gente pode sim buscar realizações profissionais, materiais, pessoais, mas isso não vai preencher nenhum lugar aqui dentro, só vai acrescentar experiências para minha vida, só vai me fazer me conectar com uma realidade que eu quero viver, em vez de ficar vivendo realidades que não ressoam com o que eu quero viver. Então eu não me deixo levar pelo vento, mas eu ajusto a minha vela e eu decido para onde eu quero ir nessa experiência humana. Mas essa sensação de completude, ela tem que ser encontrada aqui dentro. E isso só acontece quando a gente olha para esse lugar, olha para essa falta, olha para esse buraco e se pergunta: quem sou eu de verdade? Então eu espero que essa semana você possa ter pelo menos um lapsozinho dessa sensação de completude, dessa conexão com quem você é de verdade, que vai muito além daquilo que você vê no espelho, das suas realizações materiais, pessoais, das suas relações. Que você consiga perceber isso e se sentir inteiro, inteira a partir de agora. Então, antes de fazer a pergunta da semana para a gente fechar, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, para você fazer parte dessa família de caminhantes que cresce cada dia mais. Eu fico extremamente feliz e honrada em ter cada um de vocês comigo aqui. Então, aproveitando a energia da Lua Nova em Libra essa semana, eu queria perguntar para você, se você puder me responder aqui embaixo, que área da sua vida você sente que precisa
mais de equilíbrio neste momento. Então deixa aqui para que você tenha clareza de onde você precisa focar agora, porque o arquétipo de Libra, do equilíbrio, da harmonia, está muito forte nesse próximo ciclo aí de 28 dias e vai ser importante você focar mais nessa área, você perceber de onde vem esse desequilíbrio, o que você pode fazer para equilibrar um pouquinho mais, e pensar sobre isso pode trazer clareza sobre os próximos passos desse novo ciclo. Então é isso, eu desejo para você uma linda semana. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like aqui para mim e compartilha com alguém que pode ser beneficiado disso também. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!